Tamo junto mais uma vez ao vivo. Pessoal, hoje 25 de outubro e são 9 horas e 22 minutos. Não derruba a minha live, TSE. Tamo junto. Vamos falar hoje sobre Gaslit, sobre Hoovering e sobre contato zero pra gente complementar a live de ontem, porque a live de ontem já foi bem grande, né? E aí agora nós vamos falar sobre outros assuntos que estão aí permeando a cabeça de vocês, que ficam acompanhando esse monte de gente falando sobre narcisismo e que não estuda sobre o tema muitas vezes, né? E volto novamente a falar sobre isso, que o narcisismo se tornou uma moda, né? Que tudo que acontece é porque o seu namorado ou a sua namorada, o seu esposo ou a sua esposa são narcisistas. Sendo que muitas vezes isso é uma maneira muito até vazia e de alguma forma desonesta da sua parte de não assumir as suas responsabilidades. Agora, de fato, algumas vezes você está diante de um relacionamento narcisista e nem sabia que você estava nesse relacionamento dessa forma, como aconteceu comigo antes de estudar e poder vir aqui transbordar com vocês sobre esses temas, né? De um modo geral, o narcisista ele é uma pessoa que muitas vezes apresenta características de arrogância, altivez, alguém que geralmente tem uma autoimagem de alguém maior do que realmente é, um senso de tratamento especial, uma falta de empatia, que é não se colocar no lugar dos outros, usa as pessoas para os interesses próprios, né, para se alimentar do próprio ego, para poder se sentir melhor. Pessoas que, com certeza, uma característica marcante são os problemas de intimidade, geralmente por utilizar as pessoas com interesse, não aprende a amar alguém e aí possui uma superficialidade nas relações amorosas e também possui alterações no sentido de direcionamento da vida, né? Muitas vezes começa algo e não termina o que começou, tem dificuldade de fazer um plano, uma meta, estabelecer, mentalizar algo no futuro, embora isso não seja, via de regra, uma obrigação de uma característica narcisista, de um narcisista, tá? Por quê? Porque tem pessoas que possuem um QI impressionante e que são narcisistas. Então essas pessoas, muitas vezes, elas conseguem realizar os planejamentos e as metas. Mas o mais marcante geralmente é a arrogância, a altivez, o senso de tratamento especial, a grandiosidade e a falta de empatia, que é agir de uma maneira fria sem se colocar no lugar do outro. Como já falei muitas vezes, é um transtorno de personalidade, o qual há uma alteração no córtex pré-frontal, ventromedial, onde está o centro das decisões, e também na amígdala cerebral, onde tem o centro do medo. Essas alterações são construídas ao longo de uma infância e possuem sim uma herança genética e uma herança ambiental. Quer dizer que o ambiente pode moldar o narcisista. Geralmente um pai gera um narcisista grandioso e a mãe gera um narcisista vulnerável. E dessa forma o narcisista acaba sendo influenciado dentro de casa e isso aí é o quê? Um mecanismo de defesa. Isso aí é para vocês entenderem que o narcisista não é um ser da treva, tá? Ele é uma pessoa que tem um transtorno psicológico, uma doença mental advinda de uma criação inadequada. Muitas vezes, e também pela genética. Quer dizer, você é filho de um narcisista, filha de um narcisista, você tem maior chance de também ser narcisista. Bem, não há uma clareza genética quanto a isso, não é identificado o gene, tá? É uma doença que tem tratamento, não tem cura. Mas quando você vê falando que não tem tratamento, é uma tremenda uma bobagem, tá? E aí já vem mais um monte de gente achando as coisas de orelhada e vem falar aqui na internet. Tem tratamento, tem várias técnicas de tratamento. As que mais funcionam são a logoterapia e a transferência,
que é justamente tentar trazer para esse narcisista a realidade, pra tirar essa máscara de quem ele acha que ele é. Beleza? Tô entendendo tudo isso, tá? Bom dia para todos aí que entraram. Eu vou fazer como eu fiz ontem. Eu vou dar a aula, depois eu vou só passando tudo que vocês escreveram aqui. Porque senão eu fico parando toda hora e fica desinteressante para quem não tá ao vivo, tá bom? E aí depois nós vamos fazer nossa conversa aqui e eu vou ler tudo que vocês mandaram aí e responder. Beleza? Então vamos começar com o Gaslit, né? Por que o Gaslit é uma forma muito presente dentro dos relacionamentos narcisistas? Isso que não é, pessoal. Como as pessoas ficam falando por aí na internet, como algo que é uma tática, uma técnica. Presta atenção. Eu não, como já falei ontem, eu não acho que uma pessoa saia de casa, narcisista ou não, imaginando assim, hoje eu vou aplicar o Gaslit, hoje eu vou fazer a pedra cinza, hoje eu vou fazer o macaco voador. Ninguém faz isso, cara, entendeu? Também é uma bobagem. É um jeito de agir, é um comportamento. O Gaslit nada mais é que um comportamento geralmente presente nas relações abusivas, né? Ele é uma exploração emocional. Ele é frequente dentro de relacionamentos violentos, relacionamentos abusivos, e dentro dos relacionamentos abusivos a gente tem o relacionamento narcisista, né? O que significa o Gaslit? Ele é o quê? Uma manipulação. Ele é forçar você a questionar os seus próprios pensamentos, suas memórias, os eventos do dia a dia, e pensar se isso é verdade ou se não é verdade. Sendo que, por exemplo, você viu uma coisa acontecer, um narcisista vai falar com você em meias verdades e meias mentiras, a ponto de você ser forçado a questionar sua própria sanidade mental, né? Então, de onde que vem esse termo Gaslit? Ele vem de uma peça de teatro que depois se tornou um filme. Então existe, se vocês quiserem ver, existe um filme chamado Gaslit, que não é sobre um narcisista, mas é sobre um relacionamento abusivo, né? Tinha o quê? O que era o filme? Era um marido perverso, ele ficava manipulando, atormentando a esposa dele o tempo inteiro, e ele tinha um objetivo na cabeça dele que era convencer que a mulher era louca, né? E aí isso era feito de forma intencional. Agora, como eu já falei aqui, o narcisista não necessariamente usa o Gaslit de uma forma intencional. Ele não sai de casa falando, vou aplicar o Gaslit agora. Não, de forma nenhuma. Às vezes acontece de forma inconsciente, né? E isso pode acontecer com tudo que é tipo de manifestação, cara, de tudo que é tipo de relacionamento do seu dia a dia. Pode acontecer com o seu chefe, na comunidade, com o seu vizinho, com seu pai, com sua mãe, com um parente próximo, com amigos, tá? Isso aqui é só para exemplificar o que é esse assunto que muita gente fica falando, mas não esclarece dessa forma que eu estou esclarecendo, tá? Então, os sinais que você é vítima disso, por exemplo, você vai saber que você está sendo vítima de Gaslit se você não estudar Gaslit? Pouco provável. Vivo falando também. Você quer ativar para sair dentro de um relacionamento abusivo? Você tem que melhorar a sua capacidade de pensar, sua inteligência, né? O que é a dependência emocional, por exemplo? A dependência emocional é colocar sobre outras pessoas a expectativa da sua própria felicidade. Você delega a alguém os motivos, as circunstâncias para que você possa ou não ser feliz. Isso é uma falta de autogoverno, de autorresponsabilidade. Não diferente do narcisista, que também não tem autorresponsabilidade. Ele é vítima de um sistema. Ele se coloca como vítima, acusando os outros e manipulando as pessoas para o seu interesse próprio. Então, como é que você vai saber que você está sendo vítima de um Gaslit? Por exemplo, são vários sinais, né? Você não sentir mais ser a pessoa que você era antes. Por exemplo, você era uma pessoa muito divertida. Começou o relacionamento. Você se torna uma pessoa azeda, se torna aquela pessoa amarga, ácida, né? Você não é mais quem você era. Então, se hoje você se sente uma pessoa que você não costumava ser, provavelmente pode ser o relacionamento que está te influenciando a ser assim, né? Você se tornar uma pessoa muito ansiosa, menos confiante do que você costumava ser, né? Perguntar frequentemente se você
não está sensível demais, se aquilo ali não é porque você está tendo uma, entre aspas, frescura, uma frescura sua, né? Sentir como se você tivesse errado o tempo inteiro. Isso é uma outra maneira de você estar dentro de um Gaslit. Quer dizer, você é culpado da relação estar dando errado. O narcisista está te convencendo disso o tempo todo, né? Pensar que a culpa é sua toda vez que está tudo errado, né? Está sempre se desculpando no relacionamento. Aí, outra maneira, porque você é sempre culpado. Tem a sensação de que algo está errado, mas não conseguir dizer o que é. Essa aqui é marcante. É o que eu vivia também. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Entendeu? Então eu estava dentro de um Gaslit sem saber quem era o Gaslit. Eu acredito fielmente que a minha ex-namorada, ela não saía da casa dela ou ela ficava pensando dentro de casa uma maneira de fazer um Gaslit. O que ela fazia era manipulação. Que o nome da manipulação é Gaslit. Por quê? Porque é convencer de que o outro está errado, a ponto do outro achar que ele está doido. É mais ou menos isso aí. A outra coisa também que é muito frequente é temer a resposta que você vai dar para o seu parceiro. Você tem medo de falar com ele. É uma outra maneira. Criar desculpas, uma desculpa esfarrapada para você tolerar esse relacionamento. É uma forma de Gaslit. Entende? São muitos sinais, tá? Para você não falar com a família do seu parceiro para evitar discussão sobre ele. Às vezes você poderia estar perguntando para o pai, para a mãe, para o irmão, eles falarem, esse comportamento ele sempre foi assim, faz de tal jeito. Aí você não quer conversar porque se você conversar, essa pessoa pode depois ser agressiva com você, né? Você se sentir isolado dos amigos, da família. Por quê? Porque você se isolou no processo, nesse relacionamento, né? Você ficar com incapacidade de tomar decisões. Por exemplo, era para você falar, você não fala. Você deixa o cara ou a sua namorada tomar as decisões por você, né? E depois se sentir na desesperança, que é o estágio final. Você se sentir na desesperança a ponto de não fazer mais as atividades que você gostava antes e começar a entrar realmente numa depressão. Então, esse é o Gaslit narcisista. Aqui, se você está sentindo isso aqui é provavelmente você está dentro de um relacionamento abusivo. E às vezes você não identificou ele. Por quê? Porque o Gaslit ele é meias verdades com meias mentiras. Ele confunde. A pessoa fica confusa diante desse relacionamento, né? Então, você tem alguém que fica julgando você o tempo inteiro, te culpando o tempo todo, e a pessoa às vezes tá te batendo, tá te agredindo, mas você justifica a agressão dela. Você acha que aquilo é porque ela só usou droga, porque ela bebeu demais, porque você falou algo que não deveria falar. Enquanto que o normal é a gente, de fato, pontualmente entende isso. Muito bem. Se o homem ele vem para cima de uma mulher e agride uma mulher, ele já ultrapassou todos os limites do desrespeito. Então é muito provável que essa agressão ela venha acontecer novamente. Entende? E muitas vezes a situação ela tá tão clara pra gente que a gente prefere negar ela porque a dor é insuportável. De fato é. Aquela dor de ter que admitir que você está num relacionamento abusivo, que você está sendo vítima de uma pessoa que é para o mundo exterior mau caráter, mas entre a gente sabe que é um narcisista, às vezes faz a gente ter vergonha e aí a pessoa fica mais ainda presa nessa relação, né? Então, exemplos que podem acontecer sobre o Gaslit em si. A pessoa deixa os seus sentimentos ficam triviais demais, né? Você fica sentindo pena de você mesma, né? Existe uma manipulação para dizer que os outros estão falando mal de você nas suas costas. Isso é uma forma de falar assim, a família toda está falando de você. Os seus amigos todos não gostam de você. Todo mundo fala, olha só, Anderson. Você tá ficando. Você não vai dar certo com ninguém. Isso acontecia comigo. Isso acontecia comigo. Minha namorada fazia isso comigo. Então, assim, eu ficava questionando. É melhor estar com ela do que estar sozinho. Claro, porque se vocês estão falando mal de mim, porque eu já vou arrumar mais uma namorada, né?
Depois, outra coisa que acontece muito, né? Falar uma coisa pra você e depois dizer que não falou. Nossa, isso é muito frequente dentro do relacionamento narcisista. Então, a pessoa diz que vai depositar um dinheiro, né? Aí depois você fala, vai perguntar, de onde você tirou isso? Não fala isso não, né? A pessoa mente de uma maneira descarada, né? Depois tem outra coisa que acontece muito, a pessoa esconde um objeto de forma proposital, né? Depois fala que não sabe onde que tá. Por quê? Porque você vai ficar procurando e vai ficar lá, né? Sem saber o que aconteceu, né? Outra coisa é falar assim, ó, você vê a pessoa entrando no lugar, entrando no carro com o amante, e aí, ó, eu vi que você entrou no carro com o amante. Não, não é não, você tá ficando doido. Isso não aconteceu não. Se fosse isso, eu falaria com você agora. Entende? Então, várias manipulações dentro do Gaslit. Isso aqui é um tema muito, muito frequente, tá? Dentro do transtorno de personalidade narcisista. Agora, é extremamente importante, né? Que você tente identificar isso dentro dos seus relacionamentos. O seu comportamento e o comportamento do seu parceiro. Que aí fica muito mais fácil de você entender sobre a manipulação em si, tá? Agora, você está passando por isso, tem que procurar ajuda. Por quê? Porque se você continuar tentando por sua própria conta e risco sair desse relacionamento, talvez você vai demorar mais tempo que o necessário. Você não vai saber fazer o que tem que ser feito. Então foi para isso que eu desenvolvi a mentoria. Então, o que é a mentoria quebrando as algemas? Você concorda comigo que alguém que está preso numa relação dessa, está algemado, está preso, cara. A pessoa não consegue ter vida. Simplesmente a pessoa não consegue existir, ter uma identidade. Ela perde a identidade nesse relacionamento. Aí o que eu fiz? Eu criei uma metodologia para trazer explicação sobre a doença, sobre o transtorno de personalidade narcisista e trazer mecanismos para você sair da dependência emocional. Aí você vai se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente e vai fazer o que tem que ser feito. Então uma coisa é o desejo de vontade, saber que tem que fazer algo. A outra é manifestar a vontade, que é ir lá e fazer. E é isso, é nesse instante que entra o compromisso da mentoria. Você vê os vídeos, fazer as tarefas que estão lá dentro, ler os livros que eu indico e também muitas vezes fazer as sessões individuais. Para os meus alunos eu dou 60% de desconto das consultas. Hoje eu cobro R$300 a consulta por hora. Né? Para os alunos ela sai a 120. O aluno tem um grupo de alunos que conversam entre si sobre essas experiências de narcisismo, relacionamentos abusivos, dependência emocional. Além disso, tem um e-book. Você tem 21 dias para desistir da compra. Então, se você não gostar, você pode desistir. Isso é só um exemplo das coisas que eu faço hoje, além dessas lives, além dos vídeos que eu posto, dos textos que eu escrevo. Além de tudo isso, tá? Eu tenho um material que é pago. Esse aqui é um material direcionado passo a passo. Tá bom? Eu também faço, não quero comprar mentoria, eu também faço consulta individual. Só agendar comigo depois no direct. Beleza? Então eu falei aqui sobre o Gaslit narcisista. Aí vocês me perguntam, antes, o que é o Hoovering? Por que ninguém fala disso de uma maneira tão mais clara, que ficaria mais fácil de entender? Eu acho que agora vocês entenderam tudo sobre o Gaslit. Expliquei passo a passo, tudinho. Beleza? Agora eu vou falar sobre o Hoovering. Bem, o Hoovering, ele é o quê? Ele é uma tática, ele é uma técnica. Vamos lembrar de novo para a gente recapitular sobre isso. O narcisista não sai de casa falando, eu vou aplicar hoje a técnica do não sei o quê. Não é um golpe de boxe, de taekwondo, beleza? Não é uma técnica. É um comportamento, muitas vezes inconsciente, tá bom? A maioria das vezes ele é inconsciente, poucas vezes ele é consciente. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade limítrofe, que é o borderline, ou o transtorno antissocial, né? Ou até os psicopatas sociais podem ter esse comportamento, né? Ele é um comportamento de aspirar a pessoa de volta para aquela relação amorosa, né? O que é hoovering? Porque vem de hoover. Hoover é aspirar, né?
Então é sugar uma pessoa de volta para um relacionamento abusivo, tá bom? Então acontece como isso aqui? Acontece ao longo do período do próprio namoro mesmo, do próprio casamento, né? Isso acontece entre a vítima, só para mim que está sem som, não sei, aqui está com som. Eu acho que é só para você, Neuza, que está sem som, tá? Se alguém mais estiver sem som, avisa aí que eu reinicio a live. Mas creio que não, porque aqui tá aparecendo tudo, as pessoas estão mandando ainda, tá, ó. Até a Márcia falou aqui, ó, Rubem é as que muitas vítimas ficam esperando para reviver o amor do início. Aí tá normal o som. Então acontece então entre a vítima e o agressor, né? É uma tentativa do agressor de recuperar o controle, recuperar o abuso sobre aquela pessoa, né? Então o que a pessoa, o que o agressor, o que o narcisista, nesse caso que a gente está conversando aqui, faz durante esse relacionamento e depois que ele termina para tentar voltar, né? Ele vai usar os pontos fracos e as vulnerabilidades da pessoa. Então, se ele for bem sucedido nisso, quer dizer, vamos dizer assim, você é uma pessoa que claramente gosta de sexo, claramente é isso que você gosta. Ele vai tentar jogar tudo pro lado do sexo para te atrair nessa carência sexual e aí você volta para a relação. Então é isso, né? Agora, depois que você voltar para a relação, você é descartado novamente, tá? Então você só é sugado para essa relação para ser de uma forma pro narcisista você elevar, engrandecer o ego do narcisista. Então ele fala assim, ó, eu tenho o Anderson na hora que eu quiser. Pra ficar com o Anderson, é só ligar aqui pra ele aqui agora. Aí vai lá, liga e fica. Transa, faz aquela coisa toda, aí você acha que você tá voltando pra relação e o que acontece? Você perdeu a oportunidade de ter afastado essa pessoa de você. Você novamente caiu no mesmo cenário que você estava. Então o hoovering acontece muito, pessoal, muito mesmo, no pós-término. Essa manipulação de aspirar, fazer você achar que você vai voltar para o primeiro amor, porque esses primeiros momentos do seu relacionamento que eram muito felizes, que geralmente são mesmo, e aí você vai lá, faz tudo com a sua boa vontade e recebe novamente o tratamento do narcisista, frio, sem empatia alguma. Beleza? Então assim, você tá lá de boa, passou 6 meses no relacionamento, né? Vocês terminaram há 6 meses. Aí, Joãozinho vai lá e manda pra você uma solicitação no Facebook, né? Quase ninguém usa mais Facebook, mas ele manda lá no Facebook, como você usa também. Você olha, pô, Joãozinho mandou mensagem no Facebook. Será que ele ainda tá apaixonado por mim? É meio que pensamento, né? Dependente emocional, né? Aí o coração da Mariazinha fica lá batendo forte. Batendo forte, batendo forte. E aí ela fica acreditando que Joãozinho mudou. Que Joãozinho pediu desculpa. Aí Mariazinha volta. Volta pro relacionamento e quebra a cara. Volta pra quebrar a cara 6 meses depois. Isso aí é um hoovering narcisista, né? Então, vamos lá. Agora vamos botar o contrário. Joãozinho escapou do relacionamento abusivo com Maria, né? Aí isso aconteceu tem mais de 2 anos, sei lá, 3 anos atrás, né? Aí chega em casa, um belo dia, 3 anos se passaram, Mariazinha mandou um presente pro Joãozinho. Presente, mandou um par de calçado da Vans. Vamos lá. Vamos lá. Presente maneiro, bem caro, igual a minha namorada me deu. Ó, Joãozinho recebeu da Mariazinha 3 anos depois do relacionamento narcisista um par de sapato do número dele certinho, da cor que ele mais gosta, da Vans, e dizendo assim, feliz, estou muito feliz em poder te dizer que eu sinto muito por tudo que aconteceu entre nós, não queria que fosse assim. E aí Joãozinho vai, olha assim que é negócio, tá se sentindo sozinho, mas pensa, pô, será que
Maria amadureceu ao longo desses 3 anos. E olha, ela tem um comportamento agora melhor, ela tá mais seca agora, ela tá menos narcisista, que agora ela realmente sabe quem ela é. Aí vai Joãozinho e cai nessa conversa fiada de novo. Então aqui novamente é o Ruveni sendo aplicado 3 anos depois do término do relacionamento, né? Por quê? Porque você imaginou que não ia acontecer novamente o Ruveni, né? Vamos imaginar outro exemplo aqui, ó, um exemplo do nada. Imagina que tá lá, Mariazinha acabou de deixar o Joãozinho, né? Com uma tentativa desesperada de recuperar o controle da sua vida. Mariazinha queria recuperar o controle da vida. Aí, depois de conseguir encontrar consolo com seus amiguinhos, com a igreja, né? Devido, né, às suas infidelidades, suas explosões de raiva, né? O Joãozinho vai lá e bate na sua porta, falando assim: olha, Mariazinha, você foi a única pessoa que eu amei. Aí fica lamentando: eu quero casar com você, eu só queria estar com você, eu tô vendo que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, você é minha alma gêmea. Ai, se eu pudesse fazer igual minha ex fez comigo, né? Se eu pudesse pedir uma coisa, Deus, eu pediria para poder voltar com você. Ai, meu Deus, eu não quero mais passar por isso tudo na minha vida. E aí, né? Fica nesse negócio, e de repente Mariazinha cede e fala: ó, olha só, sai da minha vida, eu não quero mais saber de você, né? Por favor, não me procura. E aí Joãozinho vai lá, chega perto, puxa o braço, vai não sei o que, beijo no rosto, na boca, acabou. Caiu mais uma vez no Ruveni narcisista. Entendeu? Então é o quê? Outra coisa que eu tenho que falar outro dia, né? Um love bomb, né? Uma bomba de amor inicial depois de ter perdido o relacionamento. Pra quê? Pra te manipular. Isso é uma tática que o narcisista faz. Então é o quê? É recuperar o controle sobre você, né? Sugar você para você dar novamente atenção, validação, dinheiro, sexo para essa pessoa, né? Isso é por quê? Porque internamente o narcisista é vazio, ele tem baixa autoestima, né? E ele tem o quê? Um medo enorme, o que eu já falei, tem alteração lá na amígdala cerebral, o centro do medo é alterado. Então ele tem um medo de ser alguém insignificante, alguém desagradável, alguém sozinho, alguém que não dá certo na vida, que não tem valor. Então ele tem que sustentar essa autoimagem através de alguém. Geralmente é o dependente emocional que é a vítima desse relacionamento, né? Então ele é alguém viciado, ele tem um vício emocional de inflar seu próprio ego e de ter a atenção de alguém. Se ele não tem a atenção de alguém, ele não consegue sobreviver. Vocês estão entendendo isso? Então, muitas vezes, o que você é para o narcisista? Você é um backup. Você é o quê? Uma porta de entrada para que ele não fique se sentindo uma pessoa sozinha. Uma pessoa que não tem validação externa. Então, é muito importante falar sobre o Ruveni. Porque o Ruveni é o que mais acontece e faz as pessoas procurarem também a minha mentoria ou os meus atendimentos individuais. Esses 3 exemplos toscos que eu dei aqui, isso acontece e são reais, né? Então é o que? Se você aproxima a sua identidade apenas com os instintos visuais, o tato, o cheiro, né? Então tem gente que é muito ligada nisso, corporal, tato, visão, cheiro, né? Paladar não, porque você não come a pessoa literalmente, mas o gosto do beijo, por exemplo, usa o paladar, entendeu? Então você está jogando instintos sobre a inteligência. O que você tem que fazer para você sair do relacionamento abusivo? Jogar a inteligência acima dos instintos, né? Usar as faculdades nobres, que é a manifestação de vontade ativa e passiva, né? E a inteligência emocional. Isso se adquire com estudo. Entre os estudos que você pode fazer hoje mesmo é comprar a mentoria, que está R$197, é muito barato, cara. Dá para dividir em 12 vezes, vai ficar menos de 20 conto por mês, cara. As pessoas não querem investir dinheiro. E olha, eu falo mais uma vez aqui no meio dessa live. 3 semanas para a pessoa olhar e ver se aquilo combina com o jeito dela aprender ou não. É bastante tempo para você poder testar. E mesmo assim o pessoal
Não faz compra porque fica o quê? Receoso. Fica com medo. E aí é o quê? O medo é um bloqueio emocional. Muito presente no dependente emocional, inclusive. Entendeu? Antes de ler tudo que vocês escreveram até aí e a gente terminar a live depois com as perguntas, eu vou falar agora o que é o contato zero. Tá bom? E aí a gente vai acabar esse assunto. Então já falei sobre o Gesint e falei sobre o Ruvlin, narcisista. Agora eu vou falar sobre o contato zero. Tá? Então mais uma vez, né? O contato zero, ele é uma medida vital para você sair do relacionamento narcisista. Não pode fazer contato zero quem é filho de pai narcisista, filho de mãe narcisista, que tem um irmão narcisista, que tem um tio narcisista, que tem filhos com um narcisista, porque você não tem como fazer contato zero com essas pessoas. Esse tipo de relacionamento você não escolhe, ele acontece e ponto final. Você tem que aprender a lidar com ele. Então, por exemplo, tem como você deixar contato zero com seu pai? Não vai ser bom, porque ele nunca vai deixar de ser seu pai, entendeu? Se você tem uma filha com uma mãe narcisista, não tem como você fazer contato zero com a mãe narcisista. Aí nesse caso você vai atuar não caindo nas manipulações, não caindo no jogo emocional, não aceitando migalhas emocionais. Isso aí você vai fazer o que eu falei ontem na live de ontem, que está no meu feed também, que é o quê? Pedra cinza. Detesto esses nomes, mas é isso aí, pedra cinza. É o comportamento de você não se importar com as jogadas do narcisista. Beleza? Então, o contato zero, ele é o quê? É um término abrupto da relação. Não dá para você terminar uma relação narcisista da forma que você terminaria com outras pessoas. Sendo amiguinho dela, deixando ela conversar com alguns amigos seus, frequentando às vezes o mesmo ambiente. Não dá. Por quê? É de conhecimento nosso que o narcisista vai tentar manipular você para você voltar para aquela relação. Que eu acabei de falar que é o Ruvlin. Então, a forma mais sensata de você terminar um relacionamento amoroso, um namoro, por exemplo, um casamento que você já definiu que você não quer mais aquela pessoa, tá? É você tendo o contato zero, que é o quê? O exercício pleno de direito seu de impor um limite, de não ter mais contato com aquela pessoa. Isso vai significar a sua possibilidade de eliminar qualquer possibilidade de você ter um adoecimento pela influência dessa pessoa narcisista na sua vida. Então, o contato zero é eliminar totalmente a relação tóxica. Então, para isso, você vai ter que sair da sua zona de conforto para uma zona de conflito. Porque, confortavelmente, você quer imaginar esse relacionamento como se ele fosse um relacionamento normal. Mas ele não é. Ele é desconfortável mesmo. Então, você vai ter que fazer coisas que você não está acostumado, geralmente, a fazer. Que é ignorar uma pessoa. Bloquear ela de tudo. Redes sociais, SMS, apagar o número da agenda. Beleza? Então, tirar ela do ambiente que você vive. Você não vai frequentar o mesmo ambiente, você não vai frequentar o mesmo horário, não vai frequentar a mesma academia. Mas nós malhamos na mesma academia, você vai trocar de academia. Mas nós nos encontramos no local de trabalho. Você tem a oportunidade de não trabalhar mais naquele lugar, você muda. Por quê? Porque você vai sofrer com os macacos voadores que eu falei ontem na live. Antes, mas o que é macaco voador? É o macaco voador das meninas superpoderosas? Não, não é o macaco voador das meninas superpoderosas. Não é. Entendeu? Macaco voador são as pessoas que o narcisista fica usando de leve trás. Pra ficar de fofoca, pra ficar de conversa, pra machucar você, pra te influenciar negativamente no trabalho, pra te queimar com o teu chefe. Entendeu? Então, você tem que tentar consolidar um isolamento afetivo dessa pessoa. Tá? Então é uma distância necessária para que você possa ver de fato o que está acontecendo ao seu redor. Porque você está no meio de um Gesint, cara. Você está entendendo, minha querida? Você que está aí assistindo, você está no meio de um Gesint. Você está diante de meias verdades e meias mentiras. Você não tem capacidade de compreender essa manipulação se você não se isolar. Então aqui é mais ou menos o exemplo que eu usei ontem para uma pessoa que eu fiz uma consulta individual. Tá a seleção brasileira de futebol. Então a gente tem, né, Thiago Silva na zaga, tá lá o goleiro Alisson agarrando, né, do Liverpool, tá o meio de campo, né, Paquetá no meio de campo,
tá o atacante, tá o Neymar lá na frente, tá com o Richarlison lá para matar a jogada. Seleção brasileira só jogador nato jogando na Europa, timão, time grande. Aí você que tá me assistindo, você é a seleção da Andorra, velho. Sabe que a seleção da Andorra joga? O goleiro é um padeiro, o meio de campo é um carpinteiro, o atacante é o carteiro da cidade, o açougueiro é o volante do time. Cara, você vai tomar de goleada, você vai tomar de 10-0, 20-0 do Narcisista. Esse jogo você não consegue jogar com eles, entendeu? Então, contato zero é zero mesmo, entendeu? É distância necessária para que você possa ver o que está acontecendo. Você não pode tentar ter um término de uma forma que você teria com outras pessoas quando você está diante de uma relação narcisista, para você evitar que esse abusador te aspire novamente para essa relação que é o Ruvning. Então tem que cortar tudo. Carta, amigo. Se você tem, por exemplo, foi muito duro para mim fazer isso, mas eu tive que fazer. Pô, tinha um cara era meu amigo. Aí ele resolveu ficar amigo da minha ex. Eu não tenho como alimentar essa amizade. Por quê? Porque ele vai ficar de leve atrás. Os meus amigos não entendem isso que eu estou falando com vocês aqui. Eles acham que eu fui um cara sacana, porque a pessoa me deu apoio, eu fui lá e não conversei, que eu sou um babaca por causa disso. Não é, cara. É porque se você entra nesse tipo de situação, o que vai acontecer? Você vai ficar tendo alguém levando e trazendo sobre as coisas da sua vida. E isso não é bom. Vocês estão entendendo agora? Então, tem que cortar esses amigos, parentes que ficam fazendo isso, né? Isso vale para tudo. Então, contato zero não significa você deletar suas memórias do que passou. Por exemplo, tem lá as fotos na nuvem da Apple. Não é apagar as fotos, cara. Não precisa disso. Isso é uma bobagem. Eu acho uma bobagem. Entendeu? As lembranças estão lá, cara. Aconteceu, isso é um fato inevitável. Agora, é você não ter contato com a pessoa no momento, atualmente com ela. Tá? Então, como é que você vai se curar se você continua alimentando o abuso e esse trauma tendo contato com essa pessoa? Então, o contato zero ele é para quê? Para diminuir sua angústia desse relacionamento. Ele é para que você possa ficar sozinho e ativar a inteligência emocional, né? É um tempo que você vai se dedicar para você mesmo ou para você mesma. É um meio de você deixar o quê? O narcisista lá isolado, morrendo de fome, você não vai alimentar mais ele, né? Você vai respirar novos ares, né? O narcisista vai ficar sem a atenção que você dava para ele, ele vai se virar, vai achar alguma coisa. Então todo mundo se vira. Esse medo, essa pena que você tem, isso te atrapalha a sair desses relacionamentos abusivos. E você é a pessoa mais fragilizada nessa relação, e não o narcisista. Entende? Então depois que você quebra esse vínculo, você tem que se afastar. Por quê? Essa é a forma para você conseguir tomar o controle da sua vida. E aí você deixa de ser manipulado por alguém, né? Então é um autocuidado, é uma autodireção, é você buscar a sua própria inspiração, não culpar os outros pelas coisas que aconteceram e assumir a responsabilidade das coisas. É nesse momento que você consegue se libertar. Beleza? Falei então aqui sobre Gesint, Ruvning e contato zero. Agora eu vou ler o que vocês escreveram. Para a gente terminar essa live, eu tenho que trabalhar também. Tá bom? Vamos lá. A gente poder saber. Então, e mais uma vez eu vou falar. Você que não é meu aluno, entra no link que está lá, www.quebrandoasalgemas.com.br. Vai olhar sobre a mentoria. Porque tem jeito de você sair disso. E as aulas que eu dou são mais ou menos desse jeito que eu estou falando aqui na live. É até melhor lá porque eu escrevo. Tá bom? Bom dia, todo mundo que falou aí. Vou dar assinar para todo mundo, porque não deu para assinar antes. O Edi Spam. Olá, bom dia. A minha ex está indo no mesmo lugar onde eu frequento e ainda vai com o rebote. E fica me olhando a todo instante quando eu estou dançando. Então, isso aí é uma forma de manipular, né? O rebote é porque ela não pode ficar sozinha sem o suplemento de atenção que ela tem que ter. E dessa forma ela está te machucando. Então, o que você tem que fazer? Você não frequentar esse lugar mais, né? Ah, mas eu trabalho aqui. Aí você vai ter que aprender, então, a tolerar essa situação através do pedra cinza, que é o que eu expliquei ontem. Não cair nas manipulações narcisistas. E claramente isso está te afetando. Tem que aprender a conviver com isso e não te afetar. Se dá para você sair desse lugar, você sai. Se não dá para sair, você tem que ser uma pessoa indiferente à presença dela lá. Tá bom?
Tem que aprender isso. A gente aprende isso estudando, tá, meu amigo? Se você não é ainda meu aluno, vai lá e compra a mentoria. Vai te ajudar muito. Vou te dar esse suporte para você entender. Carol Angra. Bom dia. Hoje não recebi uma palavra, um bom dia. E quando indaguei dizendo que a pessoa parecia estar vendo o capeta, ele respondeu, deve ser. Várias vezes me indaguei sobre isso, sobre moda. Pois é, a pessoa aí está sendo muito indelicada com você, inclusive, né? Isso não é um relacionamento bom para você. Doutor, você acha que se uma pessoa que passou por muitos traumas, sofreu muito, pode acabar se tornando narcisista como forma de proteção? Com certeza, tá? É um mecanismo de autodefesa, onde a pessoa entra numa exacerbação dos mecanismos ai, fugi a palavra agora. De recompensa. Então, o mecanismo de recompensa está alterado de uma forma que a pessoa busca a recompensa a todo custo. Ela não avalia os riscos e os benefícios. Ela vai atrás da recompensa. Então, por exemplo, se a recompensa é usar droga, ela vai atrás da droga e acabou e pronto. Não está pensando o que vai ser, o que os outros vão pensar. Eu mesmo quando vai trair. Quando a pessoa trai por causa de sexo, ela não pensa que ela está fazendo aquilo ali. Ela vai lá e simplesmente faz para poder ter aquele prazer efêmero que é uma alegria. Porque o narcisista não é feliz, ele não consegue ter felicidade. Ele consegue só ter alegrias momentâneas através do prazer efêmero. Tá bom? Entrou bastante gente aqui que eu nem vi, nem acenei pra vocês, pessoal. Desculpa, viu? Porque vai falando aqui, né? Fui dando a aula e não vi, tá? Bom dia também, Elizabeth. É exatamente isso que aconteceu. Minha alegria de viver, brincar, ser feliz se foi. Meu Deus, bem isso. Totalmente. Perdendo sua identidade. E o narcisista faz isso aí mesmo. Eu nunca conseguia falar o que eu pensava ao visitar a família dele. Eu ficava paralisado, ficava quieta. Tudo isso acontece aí. Olha quanta gente é vítima disso. Você está relatando a minha vida por mais de 3 anos. Aí. Quando eu estava falando das atitudes do Gesint, né? Passei por tudo isso. Aí de Silva falando. A mãe dele sempre apoia ele em tudo. Né? Exatamente. Minha ex também. A mãe dela apoia ela em tudo. Que triste, gente. Eu tenho ódio de estar vivendo isso. Aí. Só a presença dele já me tratava. Qualquer forma de expressão era boneca de corda. Aí. Olha que doideira. Isso é bom para vocês poderem se enquadrarem, terem similaridade. Outras pessoas passam por esse mesmo problema. Eu tenho ódio de estar vivendo isso, mas ódio ainda de não conseguir sair. Mas você consegue sair, Ednei, se você estudar e fizer terapia. Buscar ajuda profissional, tá? Por exemplo, o meu curso é barato. Não dá para você comprar meu curso, ver o curso lá e tirar a dúvida no grupo, tirar a dúvida comigo, fazer até sessão individual comigo também, tá? Então é importante você buscar isso também, tá? Acaba com o psicológico, acaba mesmo. Ó. Carol Angara, estou tentando sair, extremamente difícil, mas faz, chora, se fecha no teu quarto, sei lá, você precisa fazer isso por você. Estou nisso, a gente merece. A Shirley Pires, também, Shirley, isso aí. Não tem conversa nem mimimi, se ame mais a ponto de largar alguém que não te quer. Pare de se vitimizar e vai estudar como se tornar uma pessoa melhor. Faz a mentoria como doutor, às vezes a gente gasta aí não completou. Negação é constante. O pai do meu filho disse que nenhum homem iria querer uma mulher com filho e ainda debochava disso. Olha aí. Triste, né? Uma forma de menosprezar você, de manipular você. Só é importante a vida se estiver com ele, né? Um jantar que acaba e tem pena de gastar para ter inteligência emocional. Exatamente. Você pode. Muitas pessoas vão lá comprar ingresso do show do Gustavo Lima. Não tenho nada contra ele, não. Mas gasta R$400 no show da Anitta, mas não compra uma mentoria para estudar sobre relacionamento. Então vai muito também da prioridade que você coloca na sua vida. Ele culpa a nossa infância que tivemos, problemas com pai e mãe. Isso. Também é porque geralmente os narcisistas sofreram esse tipo de abuso na infância. Putz, meu ex até insinuar que eu estava roubando coisas na casa dele e insinuou. Que loucura. Nossa, isso aí é até pouco o Aline perto do que eu já ouvi nessas consultas, tá? Posso te dizer que é pouco. Você já está até tendo pouco em relação a outras pessoas, piores que você. Vamos parar de se vitimizar. Eu fui vítima de estudo para sair disso, porque determinei que nunca mais vou sofrer com um transtornado. Aí, isso é auto-vontade, né? É a manifestação de vontade. Quem conhece o assunto não é mais vítima. Aí, realmente, fica mais difícil ser vítima de um narcisismo. Só para mim que estava sem som, a gente já falou. Rovni é o que muitas vítimas ficam esperando para reviver o amor do início. Exatamente, o primeiro amor, né? Eu queria sair para comer lanche uma vez a cada 15 dias e ele não queria. Brigava para se sentir culpado e ter culpa por querer algo que ele não queria.
A pessoa fica manipulando para fazer só o que ele quer. É um prêmio. A Deia entrou também. Vamos dizer, é ter controle da vítima. Tô lendo tudo aqui que vocês escreveram, viu, pessoal? Se tiver mais coisa aí, vai escrevendo aí que eu já vou chegar aí onde vocês estão. Exatamente assim. Passou o verão inteiro com outras festeando. Voltou depois do verão e terminou. Olha aí. Até minha namorada entrou e eu não vi aqui. Fernandinha entrou, deve estar entendendo nada que eu tô fazendo live de dia, né? Mas é porque tem pouco paciente lá pra vir no hospital. Saindo da live já vou pra lá. Sexo com narcisista é só no Love Bomb. Depois eles nos matam de fome. Desculpa, meninas, quando mais eu estudo, mais eu sinto vontade de rir onde eu entrei. Bom dia, bom dia, bom dia. Um monte de gente entrou aí também. Tô aqui acenando pra vocês pra ir descendo aqui pra chegar onde eu tenho que chegar, que é no final desse monte de coisa. Você é um brinquedo de manipulação. Ó. Tô descendo mais aqui. Pedra cinza. Pedra cinza é comportamento de indiferença. Não cair no jogo do narcisista. Tá? A Marili Brau começou a me seguir. Seja bem-vinda. Tive que ter contato zero com a mãe narcisista do meu filho. Esperei o menino fazer 13 anos. Impossível conviver em paz. Foi a forma que ele achou de sobreviver. O problema é que isso trouxe alguns bloqueios emocionais para o seu filho, com certeza também. É um reflexo, tá? Esse contato zero vale também para as fotos que temos no celular. Não sei em que momento fazer isso. Deixa na nuvem, meu amigo. Apaga do celular. Na nuvem você não vai olhar. Foi isso que fiz com minha filha. Ela quase me levou à loucura. Ela fazia coisas e depois mostrava aos outros que era boazinha. Minha história com ela é um horror. Aí. Terrível, né, cara? Essa manipulação, ela é horrível. Bom dia, doutor Antes. Deus abençoe sempre. Amém. Tô lendo aqui, pessoal. Tô descendo. Uma hora eu vou chegar no final. 23 anos disso. A Tânia Mara falou aqui. A Deia Carolino. Meu ex teve um relacionamento de 10 anos e sofreu muito. É possível ter se tornado narcisista após isso? Ou a pessoa nasce assim? Depois de um relacionamento, é difícil ter se tornado narcisista. Mas, de fato, ele vai ser uma pessoa meio parecida comigo em alguns aspectos, né? Quem passa por um relacionamento abusivo, muitas vezes tem mais dificuldade de se entregar, de ser vulnerável. Isso aí é um treinamento que você vai desenvolver ao longo do tempo, tá? Então, às vezes, ele é menos vulnerável que o normal, mas é porque ele passou por um relacionamento muito, muito traumático, tá? Bom dia, estou casado há 10 anos, não consigo sair desse relacionamento que só me faz sofrer. Sempre que tomo a decisão, chega na hora, eu não consigo. Já cansei de perdoar e de fazer para sair do relacionamento. Aí tem que ativar a inteligência, tá, Kelly? É com mentoria e atendimento individual. Tem que fazer as duas coisas, tá? E também trazer espiritualidade, porque você vai precisar de uma ajuda divina nisso também. Tem esse mecanismo para ser ativado também. Às vezes a vontade é de ajudar essa pessoa. Ele faz caridades para muitas pessoas. Às vezes penso no fundo, ela é uma pessoa boa. Às vezes você tem essa vontade, mas você já viu o que ele faz contigo. Então você está se auto-abandonando. E está justificando isso para continuar se auto-abandonando. Então é porque você não quer ir para a zona de conflito. Quer sair da situação que você está agora, que parece menos conflitante para você. Você sabe que vai doer na hora que fizer, mas tem que ser feito. Beleza? Meu ex falou que só vai conseguir arrumar um velho e que ninguém vai me querer. Pior que as pessoas acham que ele é ótimo, não vê ele como lhe faria mal. Também a mesma coisa que aconteceu comigo, Tânia. Quem fosse olhar a minha ex, não dizia que ela era uma santa. Eu que sou o cara errado da situação. Né? A pessoa inventou um monte de coisa também. Perante a igreja e os amigos dele que nunca conheceu, o cara super legal, amigo prestativo. Para mim era um terço rezado para fazer uma coisa. Às vezes tinha medo do ar frio, indiferente, né? Assim, geralmente eles são indiferentes. Na fuga some, usa drogas. Exatamente. Eu acho que eu cheguei no fim da meada aqui, né? O fio da meada seria. Pessoal, vocês que chegaram até o final, muito obrigado. São 10 horas e 11 minutos, né? A gente começou a live tem uns 50 minutos atrás. Vai ficar salva, vou deixar daqui a pouquinho aqui. Então falamos sobre Gesint, sobre Ruvens, sobre Contato Zero. Esses temas, todos estão também dentro da minha mentoria. Se você ainda não comprou, não conhece o material, vai em www.quebrandosalgemas.com.br. Valor R$ 197, pode dividir em 12 vezes, tem 21 dias para ver se você vai querer ou não fazer a mentoria.
Para os alunos, as minhas consultas individuais são mais baratas, são R$120 ao invés dos 300 que eu estou cobrando atualmente. E se você não quer nada disso, quer só consulta, também você pode marcar a consulta através de um pacote. Num pacote, a consulta, ao invés de ficar 300, fica por 250. E aí você vai fazer 8 consultas comigo, pelo menos, nesse pacote. Pode dividir esse valor também pela Hotmart. Tamo junto, até depois do fim. Obrigado aí, pessoal, por acompanhar. Vou deixar salvo. E vamos, que agora chegou a hora de trabalhar, né? Agora transbordei, agora eu vou produzir e à noite eu vou descansar, que é desfrutar. Até mais. Bom dia para vocês.